Stalingrado é uma cidade icônica na Rússia. Hoje, chamada de Volgogrado, testemunhou a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é até Volgogrado, ou melhor, Stalingrado, a icônica cidade russa. Você já ouviu falar muito de Stalingrado, e o nosso vídeo de hoje não é exatamente recontar a história da batalha. Isso você já viu em vários documentários, History Channel, ou aqui mesmo no YouTube, nos canais que tratam de assuntos relacionados à história militar, em especial à Segunda Guerra Mundial. O propósito desse vídeo é te mostrar como está Stalingrado hoje e te convidar a visitá-la. Mas antes de caminharmos pelas ruas, campos de batalha, edifícios de Stalingrado, hoje, não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da nova promoção da camisa dos 300 mil inscritos aqui no canal Viagem na História. Muito obrigado, já estamos chegando a essa marca expressiva. E vamos celebrar com você, o ano que vem, os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final das forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Confira a promoção no final desse vídeo que pode te levar para a Europa de graça. E aproveite e adquira essa belíssima camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Vamos então conhecer Stalingrado hoje. Situada no interior da Rússia, mais precisamente no sul da Rússia, às margens do rio Volga, a mãe Volga que corta o território russo, a cidade de Volgogrado é um ponto importante para todo e qualquer russo. O rio Volga é como se fosse uma estrada que corta o coração da Rússia. E de Volgogrado partem materiais, alimentos, petróleo, enfim, muita coisa que vai abastecer o restante do país. Então a sua importância estratégica e geográfica é muito grande. Não foi à toa que Adolf Hitler resolveu concentrar todas as suas forças, desviando das outras frentes que haviam penetrado o território russo no início da Segunda Guerra Mundial, para tomar a cidade de Volgogrado. Mas não só por essa importância geográfica e estratégica, mas também pelo fato de que naquela época a cidade se chamava Stalingrado, ou seja, a cidade de Stalin. E Hitler, obviamente, cismou que tinha que tomar Stalingrado a qualquer preço. E jogou todo o seu 6º exército e mais outros exércitos nessa luta, que no final se provou muito amarga. Eu vou mostrar para vocês como que é Stalingrado hoje. Ou seja, nós vamos fazer uma visita a Stalingrado e percorrer os principais pontos, os pontos relacionados à Segunda Guerra Mundial que existem em Stalingrado ou Volgogrado. Lembrem-se que nos próximos anos nós teremos grupos de brasileiros, eu organizo os grupos, né, e acompanho nessa jornada. E a jornada pela Rússia começa exatamente em Volgogrado. Então eu queria te convidar, vou te mostrar o que tem para ser visto em Volgogrado e queria te convidar a participar dessa jornada. Se você quiser saber mais e ver o quanto é possível ir para a Rússia com o nosso grupo, entre em contato. Quando se fala em Stalingrado, imediatamente vem à nossa mente a luta terrível e os monumentos aonde essas lutas aconteceram dentro da cidade. O nosso tour é basicamente isso. Nós vamos visitar os pontos aonde as lutas aconteceram. O principal deles é, obviamente, o Mamayev Kurgan, a colina onde soviéticos e alemães se pegaram quase que no tapa, e ela mudou de mãos, de posse durante a Batalha de Stalingrado várias vezes. Ali morreram
dezenas de milhares de soldados de ambos os lados. Não é à toa que em Mamayev Kurgan foi o ponto escolhido para receber, pós-guerra, uma imensa estátua em homenagem aos soldados e ao povo soviético. Conhecida durante a batalha como Colina 102, Mamayev Kurgan foi o local de 4 meses de combates ferozes e hoje é um memorial aos soldados soviéticos que morreram nessa luta sangrenta, mas vitoriosa. A peça central do complexo é uma estátua extraordinariamente evocativa da Mãe Rússia, com 72 metros de altura, empunhando uma espada que se estende por outros 11 metros acima de sua cabeça. Além desse imponente monumento à vitória, o monte também é um complexo inteiro de estátuas, espelhos d'água, um cemitério de guerra, uma igreja e um panteão com uma chama eterna e uma emocionante cerimônia de troca de guarda a cada hora. No panteão está escrito o nome de 7.200 soldados que caíram em combate ali. Quando as tropas da Wehrmacht da Alemanha lançaram seu ataque sobre Stalingrado em fins de 1942, essa colina foi palco de uma das mais sangrentas lutas da batalha. A tomada da colina era de grande interesse estratégico para ambos os lados, alemães e soviéticos, porque seu controle significava o controle sobre a cidade. Para defendê-la, os soviéticos construíram fortes linhas de defesa nas encostas da colina, incluindo trincheiras, campos minados e linhas de arame farpado. Os alemães lançaram fortes ataques contra a área, sofrendo pesadas baixas. Quando finalmente capturaram a colina, começaram a usar artilharia contra o centro da cidade, principalmente sobre a estação ferroviária de Stalingrado. No entanto, no mesmo dia, a 13ª Divisão de Guardas de Rifle, comandada pelo general Alexander Rodimintsev, chegou à cidade através do rio Volga e seus 10.000 homens entraram imediatamente em combate, recapturando a colina no dia 16 e lutando para reconquistar a estação ferroviária tomada pelos alemães, sofrendo pesadas baixas. No dia seguinte, quase todos os soldados da divisão morreram no combate. Os soviéticos continuaram reforçando suas forças o mais rápido possível, com todos os meios humanos disponíveis, o que causou grande mortandade entre as tropas inimigas. A colina mudou de mão diversas vezes. Em 27 de setembro, os alemães recapturaram metade da colina, mas os soviéticos permaneceram entrincheirados em suas posições nas encostas, até 23 de janeiro de 1943, quando a contraofensiva de inverno encurralou e destruiu as tropas alemãs em Stalingrado. Ao final da luta, o solo ensanguentado estava todo arado e coberto de fragmentos de metal e de corpos. O terreno da colina havia continuado negro no inverno, porque a neve se dissolvia em meio a centenas de explosões diárias naquela pequena área. Na primavera seguinte, ele continuou negro devido à vegetação não crescer no solo revolvido e contaminado. Ainda hoje é possível encontrar fragmentos de ossos e lascas de metal enterrados no solo de Mamayev Kurgan. Após a guerra, entre 1959 e 1967, o governo soviético construiu um enorme memorial de guerra na colina, encimado pelo gigantesco monumento chamado de Mãe Pátria, erguido no topo da Mamayev Kurgan e dominando o horizonte da cidade de Stalingrado, hoje Volgogrado. A estátua de concreto, uma figura evocativa da deusa grega da vitória, quando de sua inauguração era a maior do mundo. No memorial está enterrado Vassili Zhukov, comandante do 62º Exército Soviético que defendeu a cidade e venceu os alemães. Ele é o único marechal da União Soviética sepultado fora de Moscou. Outro local imperdível de ser visitado em Volgogrado é o museu e o panorama da Batalha de Stalingrado. Situado às margens do rio Volga, em antigas docas, ali foi instalado um panorama que conta a história da batalha. Esse panorama tem em seu acervo uniformes, armamentos, condecorações, documentos, cartazes de propaganda, enfim, uma variedade de itens relacionados com a Batalha de Stalingrado, um verdadeiro tesouro para os historiadores. Também no mesmo prédio existe o famoso panorama, que é uma visão 360 graus
da Batalha de Stalingrado. Ali são recebidos turistas, historiadores, escolares, estudantes, professores, que fazem um tour pelo panorama. A exemplo do panorama que existe e que nós já mostramos aqui no canal, da Batalha de Waterloo, na Bélgica. Trata-se de uma grande pintura em 4D, com itens expostos, misturados à pintura, que recria não só a Batalha de Stalingrado, mas também a Grande Guerra Patriótica, como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial. E essa visita ao panorama e ao museu da Batalha de Stalingrado torna-se ainda mais importante por vários itens que estão do lado de fora do local, do lado de fora das instalações do museu e do panorama. São blindados usados na Segunda Guerra Mundial, blindados remanescentes da batalha, como o lançador de foguetes Katyusha, obviamente o tanque T-34 e também aviões de combate usados nessa batalha. E um edifício, o edifício do Moinho, onde houve uma resistência feroz, e o edifício foi palco de muitas lutas e está todo cravejado de balas, marcas da batalha. O edifício foi totalmente preservado, do jeitinho que ele ficou quando a batalha terminou. E aí vocês me perguntam, por que o edifício não caiu se tantos outros em Stalingrado caíram? Por quê? Apesar de ser feito de tijolos na área externa, todo o seu interior, vigas, escadarias, salas, são todos feitos de concreto. Então o edifício não ruiu. E ao não ruir, ele foi preservado e do lado foi construído o panorama e o museu da Batalha de Stalingrado. Você leva aí uma boa parte do dia visitando o museu, o panorama, o moinho e também os armamentos ali expostos do lado externo. E além da bela vista do rio Volga, um local de muito respeito, de muita honra, de muita história. Local interessante que deve ser visitado ao estar em Volgogrado, e nós iremos visitar na nossa jornada, é o Museu do Quartel-General do Marechal von Paulus. Esse museu é dedicado também à Batalha de Stalingrado e foi estabelecido no antigo quartel-general do Feldmarschall Frederick Paulus, comandante do 6º Exército Alemão. Possui muitos documentos, fotografias, mapas, uniformes relacionados a esta batalha. Um dos itens muito interessantes que estão nesse museu é o fuzil usado pelo sniper mais famoso da Segunda Guerra Mundial, Vassili Zaitsev. Esse local era o porão do armazém central, bem no centro de Stalingrado. Era uma loja de departamentos que a população de Stalingrado frequentava e comprava. No entanto, com o advento da batalha, tornou-se o quartel-general do exército nazista. Em janeiro de 1943, após a derrota na Batalha de Stalingrado, o exército soviético invadiu o porão e prendeu o alto comando alemão, incluindo o general Paulus. Depois da guerra, o prédio então danificado foi reconstruído, mas o porão foi deixado intacto como uma lembrança da guerra. Uniformes nazistas, móveis, itens pessoais, kits de primeiros socorros e até uma árvore de Natal e uma coroa de flores foram deixados como estava em 1943 e ali estão até hoje. Muita história nesse quartel-general do von Paulus. Assim como também tem muita história na casa de Pavlov. Em uma parte ao sul da cidade de Stalingrado durante a batalha, um pelotão de soldados, sob o comando do sargento Yakov Pavlov, transformou o edifício de apartamentos numa fortaleza impenetrável. O prédio, mais tarde conhecido como a Casa de Pavlov, dominava uma praça no centro da cidade. A Casa de Pavlov tornou-se um símbolo da indomável resistência dos soviéticos durante a batalha. E isso aconteceu principalmente porque os alemães até então haviam conquistado cidades e países inteiros no curso de semanas durante a guerra, mas foram incapazes, por 2 meses inteiros, de capturar um simples edifício semi-destruído, defendido a maioria do tempo por apenas 2 dezenas de soldados decididos. Nos mapas de guerra alemães, em Stalingrado, o prédio era marcado como uma fortaleza. Os soldados, comandados por Pavlov, não tiveram substituição nem reforços por 2 meses e aguentaram a posição até o fim da batalha. Algum tempo depois, o general Zhukov disse que talvez mais alemães tenham morrido tentando capturar a casa de Pavlov do que tentando tomar Paris. O Marechal Zhukov condecorou então com o título de Herói da União Soviética Yakov Pavlov.
por sua bravura. Hoje a casa de Pavlov foi toda restaurada e ali moram pessoas, é um bloco de apartamentos. Mas uma das paredes foi preservada durante essa construção. Então visitar a casa de Pavlov e o monumento próximo que existe em homenagem aos soldados que ali resistiram é fundamental. Como fundamental é também ver a fonte das crianças dançando ao redor de um crocodilo, talvez a imagem mais icônica da Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial, imortalizada em filmes como O Círculo de Fogo. O nome dessa fonte é Dança da Rodada. É uma estátua em círculo de 6 crianças dançando em torno de um crocodilo. Embora a fonte original tenha sido removida na década de 1950, 2 réplicas foram instaladas em Volgogrado em 2013. Uma em frente à estação e a outra ao lado do moinho, que faz parte do complexo do Panorama e Museu da Batalha de Stalingrado. Acredita-se que a fonte original tenha sido instalada na década de 1930, quando a União Soviética recebeu um programa de instalação de obras arquitetônicas ao ar livre. Essa fonte, chamada de fonte Barmalev, tornou-se amplamente conhecida a partir de várias fotografias em agosto de 1942, do fotógrafo Emanuil Zverekin, que justapôs a carnificina da Batalha de Stalingrado com a imagem de crianças brincando. A fonte original foi restaurada após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi removida na década de 1950. Um ataque terrorista em dezembro de 2013 colocou mais uma vez a fonte contra um cenário de destruição, uma lembrança do triste tempo da guerra. Existem outros monumentos, estátuas, memoriais por toda Stalingrado. Já na entrada da cidade você tem um capacete soviético gigante marcando que você está chegando no local da batalha. Os campos ao redor de Stalingrado também têm várias marcas no chão apontando aqui ocorreu um combate, aqui ocorreu outro combate. Um deles, além de apontar a luta terrível que ali ocorreu, também mostra que ali será construído mais um museu, talvez o maior museu de Stalingrado sobre a batalha. Nesse local, os alemães e os soviéticos chegaram a se pegar à tapa, de tão próximo que estavam uns dos outros. Outro monumento muito interessante que existe em Stalingrado é um monumento em homenagem ao Mikhail Panikaka, que foi um soldado soviético que recebeu a ordem de atacar um tanque com coquetéis Molotov e granadas. Quando ele se aproximou do tanque para jogar o coquetel Molotov, esse foi atingido por uma bala e seu corpo incendiado. A partir de então, com a mão esquerda, ele pegou a outra garrafa do coquetel Molotov e se atirou em direção ao tanque, transformando-o numa bola de fogo. Nesse local foi erguida uma estátua a Mikhail Panikaka, que é outro ponto importante de ser visto ali em Volgogrado. Existem estátuas de Lenin, do Marechal Zhukov e de outros tantos heróis e heroínas que caíram na Batalha de Stalingrado. A cidade toda é uma jornada, uma viagem pela história. E você pode fazer essa jornada conosco. Já a partir do ano que vem, nos anos subsequentes, iremos com grupos visitar toda Volgogrado e também Moscou, São Petersburgo e pontos importantes da frente oriental da Segunda Guerra Mundial. Entre em contato para você saber mais detalhes. E nessa jornada pela frente russa, nós teremos a companhia do meu amigo Henrique. O Henrique é um brasileiro que mora já há bom tempo em Moscou, fala o russo fluentemente e vai nos acompanhar em toda a jornada. Não é isso, Henrique? Olá a todos os espectadores do canal Viagem na História. Eu me chamo Henrique Bordalo. Estou aqui no centro de Moscou, mais exatamente na Praça Vermelha, para reforçar o convite feito pelo Mariano dessa incrível viagem que estamos desenvolvendo em toda a Segunda Guerra. A viagem iniciando por Volgogrado, passando por Moscou e concluindo em São Petersburgo. Irei encontrá-los no aeroporto e de lá seguimos para essa que tem tudo para ser uma viagem inesquecível. Um grande abraço
da cidade. Obrigado, Henrique. Estamos ansiosos para encontrá-lo aí em Moscou e fazer a nossa jornada por toda a Rússia. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça, dê o like, deixe o seu comentário ao final e se inscreva no canal. Se quiser participar da nossa incursão para Stalingrado, Moscou, São Petersburgo, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Já estamos organizando um grupo. Aproveite e saiba mais sobre os nossos outros roteiros, como a Normandia, a Alemanha e o leste europeu. Temos vários grupos todos os anos. Entre em contato já. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Adquira a camisa, vista o nosso uniforme e celebre os 80 anos do Dia da Vitória. Você ainda pode ir para a Europa conosco. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!